Bom, hoje estaremos abordando sobre mediunidade e também os escolhos, as provas dos médiuns, né? Bom, toda vez que se desenvolve a mediunidade, que nada mais é do que a sintonia com o plano espiritual através daquele que está encarnado, que desenvolve, né? E também traz, às vezes, no seu organismo físico algumas faculdades, como a capacidade de você poder ouvir os espíritos, a capacidade de você manifestar o pensamento deles, seja através da intuição, seja através do que nós chamamos de psicofonia, ou, como popularmente é conhecida, a incorporação. E também temos aí os fenômenos, né, através da clarividência, daquelas pessoas que conseguem ver os espíritos de forma bem clara. Então, quando o médium está em desenvolvimento, né, que ele começa a perceber as suas faculdades, é muito comum que ele se assuste, que ele passe por tormentos, que ele fique, de certa forma, deslumbrado ou desequilibrado. E isso é necessário que o médium possa tornar a si, para que ele possa compreender o que está acontecendo com ele. É necessário a prática, o estudo, e nisso os nossos irmãos espíritas, não é, com os livros de Allan Kardec, que é uma base doutrinária excelente, podem ajudar e fortalecer muito. Existem outros caminhos, mas a gente gosta muito da visão de Kardec, porque orienta de uma forma muito abrangente e traz ciência e razão. Então, a gente também pode se utilizar da temática espírita. Se você é um bandista, você vai conhecer através aí de Kardec os seus livros e vai aprender um pouco mais sobre mediunidade, obsessão, fascinação, subjugação, não é? Que são estados em que você muitas vezes fica durante o desenvolvimento da sua mediunidade sendo perturbado pelo desequilíbrio dela. Como você não entende das faculdades ainda, está iniciando, é muito comum passar por esses escolhos, pelas vibrações, pelos arrepios, pelo sentimento de presença de alguém dentro da casa, de algum ambiente, né? Ou por vibrações que você acaba sentindo, em que você se sente com um certo mal-estar pela presença de algum irmão que está ali precisando de ajuda e acaba encostando em você, dito assim no popular. Então essas energias, elas são transmitidas àqueles que têm uma certa sensibilidade, no passado muito conhecido como médiuns sensitivos também, que têm a capacidade de sentir a presença dos espíritos ou mesmo a emoção das pessoas. Se você não sabia, saiba agora. Bom, um dos outros pontos que nós temos sobre a questão do desenvolvimento da mediunidade é saber que grande parte da mediunidade hoje, ela vem sendo desenvolvida de forma consciente, né? Desde 1980 estão encarnando pouquíssimos médiuns com a mediunidade inconsciente, em que o espírito muitas vezes tomava toda a forma do médium e o médium não tinha consciência do que era dito ou passado dentro da comunicação. Esse plano mudou segundo a espiritualidade e agora grande parte da mediunidade vem sendo de forma consciente. Os médiuns têm consciência do que o espírito está falando, da mensagem que ele está recebendo, ele consegue ter um discernimento e que fica muito mais prático e fácil. Porém, desenvolve também muitos medos. Sou eu ou é o espírito? Como é que eu sei que esse pensamento é meu? Então, todas essas dificuldades, o médium ele vai passar na sua aprovação durante o desenvolvimento e a descoberta de suas faculdades para que possa se tornar um bom médium. O que é muito comum acontecer é o desequilíbrio diante das dificuldades pelas quais ele passa, não é? Muita gente no processo de desenvolvimento da mediunidade acaba colocando todas as culpas no espírito, né? Tudo que acontece dentro de casa é espiritual, um prato caiu é espírito, a porta bateu, nunca foi o vento, alguém passou e bateu. Então esse processo sutil que vai acontecendo de terceirizar a culpa e colocar tudo dentro da culpa do espírito acaba desequilibrando o médium, que fica muito mais fascinado. E quando os espíritos aproveitam essa oportunidade pela crença arraigada que ele carrega sobre a questão espiritual, isso faz com que as obsessões se tornem muito mais fáceis de serem concluídas, né? Ele fica fascinado, acaba caindo no descrédito pelas suas visões, a toda hora comentando e falando sobre as suas visões, não é? Então, é preciso se ter muita cautela e cuidado, porque muitas vezes, diante da mediunidade, que é uma faculdade excelente, que auxilia tanto o encarnado quanto o desencarnado, e como os nossos amigos, grandes médicos que já passaram como Chico Xavier, Divaldo Franco, Robson Pinheiro, a mediunidade em si acaba sendo, para aquele que a tem, uma grande dívida que você está saldando, né? Então não é mérito nenhum ter mediunidade, você nada mais está fazendo do que
de certa forma, se doando aos espíritos para você corrigir muitos erros que foram colocados aí, provocados, na verdade, por você em encarnações anteriores. Então, você vem muitas vezes para saldar as suas dívidas. E você pode também entender, conforme os seus vícios, e aí é que entra o perigo da mediunidade com relação aos seus vícios, né? Você, quanto pessoa, o que você alimenta, como está o seu interno, que emoções você tem carregado dentro de si, porque os espíritos irão sintonizar com você conforme o seu estado interior, conforme aquilo que você emana. Tudo que você emana, você atrai. Então, cuidado com os seus pensamentos e sentimentos, que isso vai causar a sintonia com os nossos irmãos que estão desencarnados, que podem te atrair tanto para o bem quanto para o mal, né? E te levar a caminhos muito dolorosos. Então, se você hoje está desenvolvendo a mediunidade, é necessário que você estude, compreenda e também busque abrir a sua mente para ver outras formas de manifestação. Como se dá, por exemplo, o estudo e o desenvolvimento da mediunidade de Umbanda, como acontece dentro do Espiritismo, como os Rosa Cruzes, por exemplo, utilizam a mediunidade, como ela era vista no passado. Tudo isso para que você possa ter um arcabouço de conhecimento e entenda um pouquinho de racionalizar aquilo que você vê, que você ouve, aquilo que você sente. Porque grande parte das energias que nos cercam também alteram, né, o nosso sistema nervoso e atuam sobre nós. Você, de vez em quando, acaba sentindo arrepios que não são de espíritos, mas de energias do ambiente, principalmente dentro do ambiente espiritual. Então, ter muito cuidado com a mediunidade, no aspecto em que você pode também estar atendendo a um desequilíbrio, não é? Sempre necessário, como dizia Kardec, que você vá do conhecido para o desconhecido. Sempre necessário que você comece a ter dentro de casa um assunto bem natural e normal consigo mesmo, daqueles fenômenos que você vê. Porque senão você vai acabar sendo taxado de louco muitas vezes, né? Não gosto de ficar perto de fulano porque todas as vezes ele diz que está vendo tal coisa, que está sentindo tal coisa, que está passando mal. E dentro de um trabalho espiritual, em que você está sendo amparado por amigos espirituais e trabalhadores, você precisa estar ali auxiliando. Todos os espíritos, guias, mentores vão te auxiliar, vão te dar cargas de energia para que você trabalhe e desenvolva o seu trabalho da melhor forma possível. O que muitas vezes acaba acontecendo é que quando um consulente deita na maca, você vai fazer um passe, uma limpeza, existe todo um arcabouço de ferramentas, de tecnologia astral, de médicos, de amparadores que estarão auxiliando aquele consulente que está deitado na maca. E aí, você muitas vezes, como médium, devido à sua sensibilidade, acaba sentindo as energias, não entendendo, acaba associando que é de um espírito que está muito preso ao consulente, acaba passando mal. E conclusão, muitas vezes, dentro de algumas casas, o trabalhador acaba dando mais trabalho que o próprio consulente que estava ali. E isso fica um impacto negativo para quem está ali. Algumas vezes são trabalhos de magias pesados que existem, que os trabalhadores precisam desfazer com a ajuda de seus guias e mentores, mas que você está tendo um suporte. Acaba passando por isso, que é muitas vezes natural dentro de alguns trabalhos, mas sempre racionalizar. Será que é isso mesmo? Será que é tudo isso? É bom sempre ter um médium clarividente para que possa ver o que a equipe pede e aquele que sintoniza, que ouve, saber as orientações dos guias para que possam fazer um trabalho. Mediunidade é parceria de encarnado com os espíritos. Então, sempre é bom ouvir o que os espíritos têm a dizer e sempre é bom para todos aqueles que a dirigem fazer uma avaliação pós-trabalho junto com os trabalhadores espirituais, com os guias, para que se evitem os equívocos, excessos e erros. Como foi o desenvolvimento, o que foi que aconteceu, como é que estavam hoje o trabalho, excedi demais. E a pessoa também que está dentro do trabalho precisa que haja o retorno, o feedback daqueles que estão dirigindo e principalmente da equipe espiritual, para que ele possa melhorar-se, não é? Olha, meu filho, você foi bem, mas era necessário que você ouvisse um pouquinho mais através da sua intuição. Se meu filho não estivesse pensando lá fora algumas coisas, estaria desenvolvendo seu trabalho melhor. Então, é necessário discernimento, estudo, equilíbrio, sobretudo, das emoções e pensamentos, para que você possa se tornar um bom médium e possa desenvolver a sua mediunidade de forma clara e eficiente. Bom, eu sou Bruno Miranda, é um prazer estar na sua companhia e aguardo você no próximo vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e dê uma espiadinha aí no nosso conteúdo.